Isso não é apenas um caminho d'água, é uma verdadeira artéria econômica do país, e seu impacto é sentido em todo o mundo. Imaginem que em Singapura crescem árvores gigantes com até 45 metros de altura. E essas não são apenas plantas, mas verdadeiros milagres tecnológicos. Os jardins da Bahia não são apenas um jardim botânico, mas também um lugar onde a natureza se encontra com a alta tecnologia. Esses jardins utilizam sistemas de irrigação e iluminação únicos que permitem que as plantas prosperem mesmo no meio da agitação urbana. E o mais interessante é que essas árvores super não são apenas bonitas, elas também desempenham funções importantes, desde a coleta de água da chuva até a produção de energia. Cada uma delas está equipada com painéis solares que geram até 300 kW de energia elétrica por dia. Isso não só ilumina a própria área, mas também mantém o funcionamento de outros objetos. Mas isso ainda não é tudo. Dentro da maior estufa, chamada cúpula de flores em flor, a temperatura é mantida em 23 graus Celsius, criando condições ideais para plantas tropicais. Sabia que nesse domo você pode ver flores que florescem apenas uma vez a cada 10 anos? Isso é a natureza em ação. E agora, imagine que em uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados, além das plantas, há cachoeiras artificiais com até 30 metros de altura. Essas cachoeiras criam uma atmosfera única, atraindo turistas de todo o mundo. E o que é ainda mais impressionante? Ao longo das plantas exóticas, há trilhas especiais que levam a plataformas de observação, de onde se tem uma vista impressionante de toda a cidade. Por exemplo, há hotéis subaquáticos que oferecem uma experiência única de hospedagem entre os habitantes do mar. E você acha que isso é tudo o que essa ilha maravilha esconde? O Roda de Falkirk é muito mais do que um simples mecanismo, é uma verdadeira magia engenheira. A altura dessa impressionante estrutura é de 36 metros e sua construção permite o transporte de barcos entre dois canais localizados a mais de 20 metros de distância um do outro. Imagine só, é o primeiro rodamuinho fluvial rotatório do mundo, inaugurado em 2002. Mas isso não é tudo. A roda pesa cerca de 600 toneladas e funciona com um sistema que utiliza apenas 8 kW de energia para elevar e abaixar os barcos. Já pensou quanta água é necessária para esse processo? Cada vez que a roda gira, mais de 100 metros cúbicos de água são introduzidos nela, o que é equivalente ao volume necessário para encher 40 banheiras padrão. O que mais impressiona é que quando a roda de Falkirk gira, ela cria um efeito que pode ser comparado a um verdadeiro brinquedo de parque de diversões. As pessoas que assistem a esse processo frequentemente sentem admiração, pois cada barco é elevado ou abaixado com graça, como se estivesse dançando. Um aspecto importante de sua construção são os cabos especiais e os sistemas de contrapeso que garantem a estabilidade e a segurança. Isso significa que, mesmo em caso de falta de energia elétrica, a roda continuará a funcionar, o que é impressionante para uma mecânica tão complexa. E isso é apenas o começo. Essa obra-prima engenheira se tornou uma verdadeira atração turística, atraindo mais de 100 mil visitantes por ano.
A Ponte Vasco da Gama não só conecta as margens, mas também se torna um símbolo de progresso para todo o país. Você sabia o que é o maior ponte do mundo construído sobre a água? A Ponte Pedra Pontcharrat é estendida por mais de 38 quilômetros, ligando Nova Orleans ao norte da margem do lago Pontcharrat. Não é apenas uma ponte, é um verdadeiro milagre da engenharia que exige dos motoristas que atravessem a água como se estivessem em um infinito tapete. Todos os dias, por essa ponte, passam cerca de 20.000 veículos. Imagine como é: mar à esquerda, mar à direita e você, na larga estrada, como se estivesse voando sobre a água. É interessante que a ponte se eleva apenas 2 metros acima do nível da água, o que a torna vulnerável a furacões e tempestades. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A estrutura da ponte inclui mais de 300.000 toneladas de aço, equivalente ao peso de 35.000 carros. E mais, a ponte foi construída em apenas 8 anos, a partir dos anos 90 do século passado, e ainda é uma importante via de transporte para caminhões e turistas. Mas o que é ainda mais fascinante? Nessa ponte você pode ver impressionantes pôr do sol, quando o sol se põe no horizonte e a água reflete suas cores flamejantes. E mesmo com seus grandes tamanhos, a Ponte Pedra Pontcharrat continua sendo um dos mais subestimados maravilhas do mundo moderno. Cada vez que alguém passa por ela, pode sentir que está andando pela história, que ainda está sendo escrita. A iluminação noturna da torre é impressionante. Ela brilha a cada 5 minutos, criando um espetáculo mágico. E você sabia que na construção foram usadas mais de 26.000 peças? A altura da Burj Khalifa é de 822 metros, o dobro da famosa Torre Eiffel. Imagine, se você estivesse no seu pé e olhasse para cima, não conseguiria ver o topo sem inclinar a cabeça quase 90 graus. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A construção dessa torre exigiu mais de 22.000 toneladas de aço, o equivalente ao peso de mais de 3.000 carros. E você sabe o que usaram para isso? Um concreto especial que suporta temperaturas até 100 graus Celsius, garantindo uma incrível resistência à estrutura. A cada poucos andares, há varandas localizadas a uma altura de até 415 metros. Isso significa que você tem a chance de apreciar uma vista espetacular da cidade, estar em um nível onde até as nuvens parecem mais baixas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Para resfriar e climatizar o ar foi usada tanta energia quanto a necessária para o funcionamento de 30.000 casas. Além disso, todas as noites a torre se transforma em uma tela gigante, onde são realizados shows de luz com mais de 200 projetores de LED. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? Cada seção da ponte foi testada para resistência a terremotos capazes de causar tremores de até 8 graus na escala de Richter. Essa ponte se tornou um símbolo não apenas da engenharia, mas também de uma onda poderosa de inovações. Imagine um elevador capaz de levar você a uma altura superior a 300 metros em apenas 1 minuto. O elevador de vidro Bailun, localizado na China,
é o mais alto do mundo e sua estrutura é impressionante. As paredes do elevador são completamente transparentes, permitindo que você aprecie vistas deslumbrantes das montanhas e cânions enquanto sobe. Mas isso não é tudo. Sua velocidade alcança quase 7 metros por segundo, o que é comparável à velocidade de trens rápidos. Todos os dias, milhares de turistas se esforçam para experimentar essa maravilha da engenharia, que conecta o fundo do cânion ao topo da montanha, superando um desnível de 300 metros. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A estrutura do elevador foi testada para resistir a fortes ventos e terremotos, tornando-o não apenas bonito, mas também seguro. Desde sua abertura em 2001, o elevador Bailum tornou-se um símbolo da cultura nacional, recebendo numerosos prêmios por sua arquitetura e engenharia únicas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O elevador foi construído em uma região montanhosa, onde as tecnologias de construção tradicionais não poderiam garantir tamanha estabilidade. Para construir o elevador, os engenheiros utilizaram tecnologias inovadoras, incluindo fixações especiais que suportam mais de 30 toneladas de carga. Usando cabos potentes para o içamento, este elevador pode transportar até 60 pessoas de cada vez. Isso significa que, em 1 hora, ele pode atender a mais de 1.000 visitantes. Você sabia que os Jardins da Bahia recebem mais de 28 milhões de visitantes por ano? Isso os torna um dos locais turísticos mais populares do mundo. A Lagoa de San Alfonso del Mar não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro recordista, ocupando uma área de 13 hectares, o que é equivalente a 7 campos de futebol. Mas o mais impressionante: a profundidade desse lago artificial atinge 32 metros, tornando-o o mais profundo do mundo. Imagine como, em dias ensolarados, milhares de pessoas desfrutam da água cristalina, pois sua temperatura é mantida em 24 graus Celsius, graças a um sistema de aquecimento. A lagoa é preenchida com água doce, o que é surpreendente, considerando que ela está localizada na costa do Oceano Pacífico. E o que é ainda mais impressionante? Para criar essa mega construção, foram utilizados cerca de 20 milhões de litros de água. Isso é equivalente ao conteúdo de 30 piscinas olímpicas. Mas os segredos subaquáticos não param por aí. A lagoa é cercada por luxuosos resorts e condomínios residenciais, tornando-a um ponto de atração para turistas de todo o mundo. Mais de 100.000 pessoas visitam o local todos os anos para desfrutar de atividades aquáticas únicas. Enquanto você pensa nas belas praias, veja o que realmente impressiona. Uma parte da água na lagoa é limpa e filtrada a cada 3 dias, garantindo sua pureza cristalina. Isso significa que você pode nadar como em uma fonte natural mais pura. Mas isso não é tudo. Para manter uma área tão grande de água, é necessária uma complexa sistema de bombas e filtros que funciona 24 horas por dia. E o mais interessante: e agora, imagine que essa gigantesca estrutura é capaz de conter 360 milhões de metros cúbicos de água. Isso é equivalente ao preenchimento de mais de 40.000 piscinas olímpicas. Imagine só: 8.200 toneladas de aço,
com 300 metros de altura. A Torre Eiffel, construída em 1889, era o edifício mais alto do mundo na época, superando até mesmo os arranha-céus. Todos os dias, mais de 7 milhões de turistas a visitam, o que corresponde a aproximadamente 23 mil pessoas por dia. É como se enchesse não um, mas 3 estádios de futebol. Mas isso não é tudo. A torre foi projetada de forma que, em caso de vento forte, ela pode se curvar até 6 polegadas. Você consegue imaginar como essa estrutura gigantesca pode dançar ao vento? E isso não é apenas um marco arquitetônico. A Torre Eiffel também serviu como uma torre de rádio, ajudando a transmitir sinais a uma distância de até 700 quilômetros. E o que mais impressiona? Dentro da torre há 4 níveis, e em cada um deles há vistas deslumbrantes de Paris. No primeiro nível há até mesmo um restaurante, onde os pratos são servidos como nos melhores restaurantes da cidade. E no segundo nível, você pode ver uma panorâmica que quase cobre todo o Paris, incluindo a famosa Catedral de Notre-Dame. Mas isso é apenas o começo. Esses números impressionam e fazem você refletir sobre quantas pessoas podem ver essa maravilha todos os dias. Localizado a mais de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, encontra-se uma estrutura incrível, Banana Hills. Este complexo, que parece saído de um conto de fadas, além de oferecer vistas deslumbrantes, possui soluções arquitetônicas únicas que impressionam até os viajantes mais experientes. Imagine subir em uma teleférico com mais de 5 quilômetros de comprimento e apreciar a paisagem onde as nuvens parecem estar ao alcance da mão. No Banana Hills, você encontrará a famosa ponte Mãos Douradas, sustentada por gigantescas mãos de pedra. Esta construção de mais de 120 metros de comprimento parece ter sido criada pelos deuses, conectando o céu e a terra. O que é ainda mais surpreendente é que esta ponte foi inaugurada há apenas alguns anos e já se tornou um dos locais mais fotografados do mundo. Mas isso não é tudo. Dentro do complexo, há atrações que podem rivalizar com os melhores parques de diversões. Por exemplo, o Jardim Lunar oferece a você a oportunidade de mergulhar em uma atmosfera mágica com suas instalações de luz e fontes. Você sabia que no Banana Hills você pode encontrar até castelos europeus? É como uma viagem pelos continentes onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Não se esqueça dos deliciosos pratos locais. Aqui você pode experimentar pratos da culinária vietnamita, preparados com receitas tradicionais, além de interpretações modernas. Alguns restaurantes estão localizados na beira de penhascos, oferecendo uma vista inesquecível das montanhas ao redor. E o mais intrigante, o Banana Hills recebe mais de 8 milhões de turistas por ano. Anualmente, pelo menos 30 milhões de toneladas de petróleo passam pelo porto, tornando-o um jogador-chave na arena energética global. O Burj Al Arab não é apenas um hotel, é uma construção majestosa de 273 metros de altura que se tornou o símbolo de Dubai. Imagine-o destacando-se contra o mar azul e as praias de areia, como uma vela prestes a zarpar.
Você sabia o que torna ele verdadeiramente único? Dentro dele está um dos suítes mais luxuosos do mundo, com 300 metros quadrados, onde a diária pode custar até $25.000. Os hóspedes têm à disposição um chefe pessoal e um mordomo, criando uma atmosfera de conforto absoluto. Mas isso não é tudo. O Burj Al Arab possui 2 restaurantes, localizados nos 155º e 102º andares, com vista panorâmica da cidade. Um deles, o Al Muntaha, é famoso por sua cozinha que oferece pratos feitos com ingredientes que chegam de todo o mundo diretamente à mesa. Agora imagine, a construção do Burj Al Arab levou 5 anos, utilizando mais de 90.000 toneladas de concreto e estruturas de aço. Este hotel foi construído em uma ilha artificial e sua base está firmemente ancorada no fundo do mar, permitindo que ele resista a fortes tempestades e furacões. E o mais impressionante? O mais incrível é que a realização desse projeto levou quase 10 anos e ele se tornou um símbolo de uma nova era na urbanização, onde tecnologia e sustentabilidade andam de mãos dadas. O Ponte Vasco da Gama não é apenas uma ponte, mas uma verdadeira obra de engenharia, estendendo-se por mais de 10 quilômetros. Para se ter uma ideia de sua extensão, imagine que ela é maior do que 50 estádios alinhados. A construção da ponte levou quase 3 anos e envolveu mais de 7.000 trabalhadores. Quando você atravessa essa ponte, sente como ela se eleva sobre o rio Tejo, oferecendo uma vista impressionante das redondezas. A altura de algumas pilhas chega a mais de 130 metros. É como estar ao lado de um prédio de 30 andares. A ponte foi projetada para resistir a fortes ventos e atividade sísmica, tornando-a uma das construções mais confiáveis da Europa. Mas isso não é tudo. A Ponte Vasco da Gama faz parte do maior projeto de transporte de Portugal, ligando Lisboa ao sul do país. Todos os dias, mais de 100.000 carros passam por ela, tornando-a uma das vias mais congestionadas do país. Para que tanto tamanho? Para facilitar o deslocamento e reduzir o tempo de viagem em 1 hora. E o mais impressionante é que para sua construção foram gastos mais de 6 milhões de metros cúbicos de concreto, o suficiente para construir 20 prédios do tamanho da Torre Eiffel. É um dos principais atrativos dos Emirados Árabes Unidos e sua popularidade só cresce. Imagine um canal de 80 quilômetros de comprimento que conecta 2 oceanos e transforma o comércio global de maneira radical. O Canal do Panamá, inaugurado em 1914, permite que os navios economizem mais de 8.000 quilômetros de viagem, evitando o perigoso Cabo Horn. Você sabia quanta terra foi movida durante a construção dessa obra monumental? Mais de 100 milhões de metros cúbicos. Isso é equivalente ao volume que encheria 30.000 piscinas olímpicas. Mas isso não é o mais impressionante. Durante a construção do canal, os engenheiros enfrentaram desafios reais, incluindo doenças como malária e febre amarela. Mais de 10.000 trabalhadores morreram dessas infecções. E a própria estrutura? A profundidade do canal atinge 12 metros e a largura é de 33 metros no ponto mais estreito. Isso permite que até os maiores navios contêineres do tamanho de um campo de futebol
passem por lá. Mas você sabia o que é ainda mais surpreendente? Todo o processo de construção levou apenas 10 anos, o que é um verdadeiro recorde para obras de tamanha magnitude. E não se esqueça do sistema de eclusas, que eleva e abaixa os navios em 80 metros. Essas eclusas funcionam como elevadores de água, e cada vez que são usadas, mais de 100 mil metros cúbicos de água são introduzidos no canal. A água é utilizada tão rapidamente que isso cria um espetáculo impressionante quando os grandes navios são elevados rapidamente. Mas isso é apenas o começo. Você sabia que o canal gera mais de 200 milhões de dólares por ano para o Panamá? Mas você sabia que ao lado da Roda de Falkirk há um parque onde você pode ver não apenas ela, mas também outros interessantes monumentos? 30 quilômetros incríveis. Hong Kong, Zhuhai, Macau não é apenas uma ponte, mas uma verdadeira obra-prima da engenharia, conectando 3 cidades e se tornando uma das pontes mais longas do mundo. Você sabia que sua extensão é comparável à distância entre Nova York e Washington? A construção dessa mega construção custou mais de 20 bilhões de dólares e não são apenas números. Aqui foram utilizados milhões de toneladas de aço e concreto. Cada elemento da estrutura foi projetado levando em conta as condições climáticas severas, incluindo os poderosos tufões que podem atingir essa região. E aqui vai um fato interessante. A ponte não consiste apenas na parte da ponte, mas também inclui túneis subaquáticos que permitem que os navios passem por baixo dela sem obstáculos. Esses túneis têm até 7 quilômetros de comprimento e foram construídos com tecnologias únicas. Mas isso ainda não é tudo. Um projeto desse tamanho requer uma quantidade imensa de mão de obra. Mais de 10 mil trabalhadores estiveram envolvidos na construção e muitos deles trabalharam no local por vários anos. Isso criou uma verdadeira ecossistema ao redor da construção, desde vilarejos temporários até fábricas especializadas. Imagine a ponte vista de cima. Ela parece uma gigantesca teia de aranha estendendo-se sobre as águas do Rio das Pérolas. E agora pense no impacto de sua abertura no início do século XXI, que reduziu o tempo de viagem entre esses 3 centros econômicos de 3 horas para apenas 30 minutos. E o que é ainda mais impressionante? Pensar em como essa estrutura transforma a percepção de altura e arquitetura é de tirar o fôlego. 77 andares, altura de 371 metros. As Torres Petronas em Kuala Lumpur não apenas impressionam, elas explodem todas as ideias sobre o que é arquitetura. Cada uma dessas torres foi construída com inteligência. Entre elas, estende-se uma ponte, que a uma altura de 14 andares conecta as duas construções e é o edifício mais alto do gênero no mundo. Imagine como em qualquer dia claro você pode ver, da altura, como o cenário urbano ao seu redor muda diante dos seus olhos. Dentro das torres, há escritórios, lojas e até uma galeria de arte. Não é apenas um lugar de trabalho, mas um verdadeiro centro cultural. É interessante notar que durante a construção foram utilizadas mais de 100 mil toneladas de concreto, o que permite que elas suportem até mesmo fortes terremotos. Mas isso não é tudo. O estilo arquitetônico das torres é inspirado na cultura islâmica, o que é evidente em seus detalhes e formas.
Cada elemento foi cuidadosamente planejado para criar harmonia e unidade com a natureza ao seu redor. E o que mais impressiona? As luzes noturnas refletidas nas fachadas de vidro criam um efeito que até mesmo os turistas mais experientes ficam maravilhados. No topo de uma das torres, há uma plataforma de observação, de onde se tem uma vista panorâmica de toda a cidade. Todos os dias, milhares de pessoas vêm até lá para apreciar essa visão fascinante. Talvez ele se torne ainda mais importante considerando que o comércio só cresce. O Karakoram Highway não é apenas uma estrada, mas uma majestosa construção que se estende por mais de 1.200 quilômetros. Você sabia que ele é considerado uma das estradas pavimentadas mais altas do mundo? As altitudes de suas seções chegam a 4.700 metros acima do nível do mar, tornando-o um verdadeiro desafio para os construtores. Imagine passar por picos cobertos de neve do Karakoram, cujas alturas superam os 8.000 metros. Esta estrada conecta o Paquistão e a China, abrindo acesso a vales pitorescos e antigas rotas comerciais que foram usadas ainda na época da Rota da Seda. Não parece incrível? Mas isso não é tudo. A construção da estrada começou em 1963 e durou mais de 20 anos. Milhares de trabalhadores trabalharam nela, muitos arriscando suas vidas para concluir este ambicioso projeto. Cada metro da estrada custou em média $100.000. Imagine o esforço que isso exigiu. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Devido às condições geológicas complexas e aos frequentes deslizamentos de terra, os construtores tiveram que tomar medidas extraordinárias. Por exemplo, foram realizadas explosões para remover obstáculos rochosos. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em alguns trechos do Karakoram Highway, encontram-se rios de gelo que, no inverno, se transformam em verdadeiras armadilhas para motoristas. Todo ano, este highway atrai milhares de turistas que desejam testar seus limites na altitude. Já existem planos para expandir a rede de maglevs por todo o país, o que pode mudar ainda mais a forma como pensamos sobre viagens no futuro. O Svalbard Global Seed Vault não é apenas um armazém, mas um verdadeiro reservatório de vida. Ele está localizado no arquipélago norueguês de Svalbard e pode abrigar até 1 milhão de amostras de sementes, o que equivale a 30.000 espécies diferentes de plantas. Mas o que realmente impressiona é que essa estrutura foi construída a uma profundidade de 300 metros na montanha Fjellhaugen, proporcionando proteção contra qualquer tipo de desastre natural. Imagine que, em caso de uma catástrofe global, a humanidade poderia restaurar sua base agrícola utilizando as sementes armazenadas aqui a uma temperatura de -8 graus Celsius. E é aqui que começa o mais interessante. O armazém foi inaugurado em 2008 e, desde então, já foram coletadas mais de 1 milhão de amostras. As culturas mais diversas, desde o trigo até a batata, cada uma com sua história única e importância para a humanidade. Mas isso ainda não é tudo. No armazém, há sementes coletadas até mesmo nos cantos mais remotos do planeta, como as florestas tropicais da Amazônia e as terras geladas da Gronelândia.
Isso significa que, mesmo que uma cultura desapareça, temos uma chance de restaurá-la. Sabe o que é mais impressionante? O armazém foi projetado para enfrentar as mudanças climáticas e sua estrutura pode suportar até mesmo as mais sérias catástrofes ambientais. E agora, quando o mundo enfrenta ameaças de mudanças climáticas e perda da biodiversidade, o armazém de Svalbard se torna um símbolo de esperança para o futuro. Mas ainda não é tudo. No Empire State Building há mais de 9.000 janelas e cada uma delas pode ser aberta. Imagine quanto luz e ar penetram nesse gigante. A Palma Jumeira não é apenas uma ilha, é uma verdadeira revolução arquitetônica. Imagine uma área projetada de 80 quilômetros quadrados, semelhante ao tamanho do maior estádio de futebol. A ilha foi criada com a ajuda de 20 milhões de metros cúbicos de areia e pedras, o que é equivalente à construção de 30 pirâmides de Gizé. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na Palma, há mais de 400 complexos residenciais, hotéis de classe mundial e até um aquapark com uma área superior a 30.000 metros quadrados. Você consegue imaginar como isso parece do alto? A forma da ilha pode ser comparada a uma palmeira, onde cada galho é um bairro diferente e o tronco é a principal via que conecta todos os cantos desse mega complexo. E o que é ainda mais intrigante? A Palma Jumeira foi construída em apenas 16 anos. Durante esse período, mais de 30.000 trabalhadores estiveram envolvidos e cada um deles colocou sua alma nesse grandioso projeto. Imagine como eles trabalharam sob o sol escaldante para criar um verdadeiro paraíso na Terra. E agora, o mais interessante. Essa ilha guarda segredos que podem surpreender até os mais experientes viajantes. Essa estrutura foi inaugurada em 2006 e desde então se tornou um símbolo da engenharia. Imagine uma estrutura com quase 300 quilômetros de comprimento. A Delta Works, nos Países Baixos, é muito mais do que um sistema de barragens de proteção. É uma verdadeira obra-prima da engenharia construída para proteger contra enchentes. Cada elemento da construção foi projetado para resistir às forças da natureza, e seu projeto começou em 1957, após uma enchente devastadora. Você sabia que a altura máxima de algumas partes da Delta Works pode atingir 27 metros? Essas estruturas de proteção não apenas retêm a água, mas também possuem mecanismos complexos de abertura e fechamento, permitindo controlar o nível de água em rios e canais. Por exemplo, os maiores diques podem ser abertos em questão de minutos para permitir a passagem de grandes navios, ao mesmo tempo em que protegem o país contra enchentes. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Uma das características únicas do sistema é a capacidade de criar novos ecossistemas. Durante a construção da Delta Works, foram previstos passagens especiais para peixes e outros seres aquáticos, garantindo sua migração e a preservação da biodiversidade. Isso significa que, mesmo em uma estrutura artificial, a natureza continua a prosperar. Você sabia quanto tempo levou para completar o projeto? Mais de 30 anos. E durante todo esse tempo, engenheiros e ecologistas trabalharam juntos para criar não apenas uma proteção, mas também
uma harmonia entre o homem e a natureza. Mas isso não é tudo. Seu projeto e construção custaram mais de 100 milhões de euros. E o mais incrível, a estrutura foi testada para resistir a terremotos, sendo capaz de suportar forças até 6 graus na escala de Richter. O Porto de Xangai não é apenas um porto, é uma verdadeira sensação arquitetônica. Semanalmente, mais de 5 milhões de contêineres passam por ele, e esse número está sempre crescendo. Imagine só, é mais do que todo o carga que os portos da Austrália juntos processam. Neste mega complexo, trabalham mais de 120 mil pessoas, cada uma desempenhando um papel único na manutenção desse gigantesco mecanismo. É como um grande organismo onde cada engrenagem é importante para o funcionamento geral. E o mais impressionante, a área do porto é maior que 400 quilômetros quadrados, quase o dobro do tamanho de todo o Singapura. Mas isso não é tudo. O Porto de Xangai conecta mais de 100 países ao redor do mundo e sua profundidade é de 30 metros, permitindo a entrada dos maiores navios contêineres. Esses navios podem transportar até 22 mil contêineres. É como se você imaginasse um bairro inteiro de prédios altos, bem próximos uns dos outros. Diante disso, é importante destacar que as tecnologias utilizadas no porto estão muito à frente de muitas outras. Por exemplo, aqui são usados guindastes automatizados que podem erguer cargas de até 40 toneladas, com uma velocidade impressionante. E isso é apenas a ponta do iceberg. E o que mais impressiona? O One World Trade Center não é apenas um edifício, é um mundo em si, que continua a surpreender e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Você já ouviu falar de um projeto que custa mais de 25 bilhões de dólares? Hudson Yards, em Nova York, não é apenas um projeto de construção. É um novo bairro que está mudando a forma como vemos a arquitetura urbana. Imagine, a área desse mega complexo é maior que 60 mil metros quadrados. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No centro de Hudson Yards, há uma estrutura famosa chamada Vessel, que é uma enorme escada de 30 metros de altura, composta por quase 200 degraus. Feita de aço bronzeado, ela já se tornou uma ícone do bairro, atraindo milhões de turistas que querem registrar esse objeto arquitetônico único em suas fotos. Agora, imagine que Hudson Yards não inclui apenas espaços residenciais e comerciais. Aqui você encontra lojas, restaurantes e até instituições culturais como galerias e teatros. Mais de 35 mil pessoas vêm aqui todos os dias para aproveitar a atmosfera e as ofertas únicas. Se você pensava que era tudo, espere para ver o que vem por aí. Hudson Yards foi construído sobre uma plataforma que esconde trilhos ferroviários antigos e é uma das maiores estruturas desse tipo no mundo. Essa plataforma suporta o peso de mais de 30 mil toneladas. É como se mais de 150 picapeiros estivessem estacionados ali ao mesmo tempo. Mas há um detalhe interessante. Enquanto a maioria das estradas do mundo tem inclinações mínimas, o Karakoram Highway, por vezes, sobe com uma inclinação de até 30 graus.
801 metros. Essa é a altura do edifício mais alto do hemisfério ocidental, o One World Trade Center em Nova York. Não é apenas um arranha-céu, mas um símbolo de renascimento e força. Ele foi construído no local das torres destruídas e se tornou a não oficial emblema da resiliência da cidade. Cada andar desse gigante possui características únicas, por exemplo, janelas que protegem da luz solar e sistemas que permitem a conservação de calor e energia. O que é mais impressionante? O edifício foi concluído em apenas 6 anos, um recorde para projetos de tamanha magnitude. Mas isso não é tudo. O One World Trade Center possui 36 elevadores que podem atingir uma velocidade de 6 metros por segundo, permitindo chegar à plataforma de observação a uma altura de 313 metros em apenas 1 minuto. E a plataforma de observação por si só não é apenas uma vista da cidade, mas uma experiência maravilhosa que permite ver até 100 quilômetros em dias claros. Imagine, nesse edifício há sistemas de segurança especiais que podem lidar com qualquer ameaça, incluindo terremotos e furacões. E você sabia que na sua construção foram utilizados cerca de 90 mil toneladas de aço? Esse aço poderia formar o esqueleto de mais de 7 mil carros. E se você acha que isso é tudo, aqui vai mais um fato interessante. O edifício é coroado por um farol luminoso de 30 metros de altura, visível a muitos quilômetros, especialmente à noite. Essa cifra faz refletir sobre como uma única estrutura pode transformar a vida de milhões de pessoas. Imagine um edifício que se estende por mais de 20 mil quilômetros. Essa é a distância de Moscou a Londres. A Grande Muralha da China, construída de terra, pedra e tijolos, poderia quase dar uma volta e meia na Terra. O que é mais impressionante? Ela foi construída ao longo de vários séculos e milhões de pessoas participaram da obra. É difícil imaginar como eles moviam grandes blocos de pedra por encostas íngremes e rios, utilizando apenas ferramentas primitivas. Mas isso não é tudo. A muralha não servia apenas para proteger contra invasões, ela também era um símbolo de poder e unidade do império. Em alguns lugares, sua altura chegava a 9 metros e sua largura era tal que vários cavaleiros podiam passar ao mesmo tempo. Cada trecho da muralha tinha sua própria história, desde torres de vigia, onde estavam os soldados, até fortalezas que serviam como pontos de apoio. Essas fortalezas eram tão grandes que podiam abrigar todo um destacamento. Agora, imagine que durante a construção da muralha, não só trabalhadores, mas também arquitetos experientes foram utilizados, aplicando tecnologias complexas para criar formas tão sinuosas. Alguns trechos da muralha foram construídos com base no terreno para maximizar a eficácia contra os inimigos. E o que é ainda mais fascinante, em alguns lugares, estradas e canais d'água foram construídos para servir como uma proteção adicional, criando um verdadeiro sistema de defesa. Nesse armazém são coletadas sementes que podem salvar nosso mundo da fome e da destruição. Imagine um caminho d'água com mais de 1 quilômetro de extensão. O Grande Canal Chinês, que se estende por mais de 1.600 quilômetros, conecta as partes norte e sul da China. Este é o maior canal artificial do mundo
construído há mais de 2.000 anos e que ainda hoje funciona como uma poderosa artéria para o transporte de mercadorias. O mais interessante é que este canal foi criado não apenas com o trabalho de milhares de operários, mas também com sistemas complexos de drenagem e controle de águas. Em alguns trechos, a largura do canal chega a 30 metros e a profundidade a 5 metros. Isso permite que até os maiores navios de carga passem, o que, na época de sua construção, era um verdadeiro feito de engenharia. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você sabia que, ao longo das eras, o canal passou por muitas mudanças, incluindo a adição de novos trechos e a reconstrução de partes antigas? Por exemplo, no século XVI, durante a dinastia Ming, foi realizada uma grande reconstrução que não apenas melhorou suas características de navegação, mas também adicionou novos diques, permitindo o controle do nível da água. E agora imagine que este caminho d'água foi usado não apenas para o comércio, mas também para os intercâmbios culturais entre as regiões. Pelo canal, não apenas mercadorias, mas também ideias, arte e tecnologia eram transportadas. Isso torna o Grande Canal Chinês não apenas uma artéria de transporte, mas um verdadeiro símbolo de unidade e interconexão. O mais surpreendente é que, em alguns trechos, o canal serve mais de 30 milhões de pessoas, o que destaca sua importância para a economia e a vida do país. Imagine 3 torres de 183 metros de altura conectadas por um parque celeste único. Marina Bay Sands não é apenas um hotel, mas uma verdadeira sensação arquitetônica e engenheira localizada à beira de uma baía em Cingapura. Mas isso ainda não é o mais estranho. No telhado do complexo há uma piscina de 130 metros de comprimento que parece flutuar sobre a cidade, sendo a maior piscina infinita do mundo. Já nadou em uma piscina que olha para os horizontes de uma mega cidade, onde o céu e a água se fundem? E aqui começa o verdadeiro absurdo. Para construir essa estrutura monumental, foram necessários mais de 15.000 toneladas de aço, equivalente ao peso de cerca de 2.000 elefantes. Mais de 30.000 painéis de vidro cobrem os fachados, refletindo a luz do sol e criando efeitos visuais impressionantes. E o que mais impressiona? Esse complexo possui 62 andares, oferecendo mais de 2.300 quartos, tornando-o um dos maiores hotéis do mundo. Dentro, além de quartos luxuosos, há mais de 180 restaurantes, incluindo estabelecimentos de chefes renomados. Todo ano, Marina Bay Sands atrai mais de 12 milhões de turistas, destacando-se como um dos principais destinos turísticos da Ásia. À noite, ocorre um show de luzes que inclui mais de 100 efeitos ópticos e fogos de artifício. Você acha que quando alguém olha para baixo de uma altura equivalente a quase 30 andares, qual sensação ele sente? O Canal do Suez, com 186 quilômetros de comprimento, tornou-se um dos projetos mais ambiciosos da história da humanidade. Imagine como navios de 1.000 toneladas passam pelo canal que conecta 2 oceanos, economizando até 12 dias de viagem. Este canal artificial tornou-se uma artéria vital para o comércio internacional. Cerca de 10% de todo o fluxo de carga mundial passa por ele.
Sabe que a profundidade do canal chega a 24 metros? Isso permite o tráfego de navios porta-contêineres que têm dimensões comparáveis a arranha-céus. Todos os dias, cerca de 150 navios entram no canal, e isso não são apenas números, são bilhões de dólares economizados graças à redução das rotas. Mas isso ainda não é o mais estranho. A construção do Canal do Suez exigiu mais de 100 mil trabalhadores, que trabalharam em condições semelhantes a um deserto. E o que mais impressiona? Os projetistas usaram mapas antigos e dados sobre marés para calcular o nível de água com precisão, evitando catástrofes e inundações. O canal foi aberto em 1859 e desde então sua importância só aumenta. Mas há um fato interessante. No primeiro ano de operação, o canal gerou apenas 3 milhões de francos de receita, enquanto agora a soma ultrapassa $1 bilhão por ano. O que você acha que espera o Canal do Suez no futuro? É um dos locais mais populares do Vietnã e parece que cada um deles quer ver essa maravilha com seus próprios olhos. Imagine-se entre dois arranha-céus que atingem uma altura de 130 metros e veja como eles estão conectados em uma construção única. A Dubai Frame, inaugurada em 2017, parece uma gigantesca moldura dourada que envolve a cidade. Não é apenas uma maravilha arquitetônica, é uma verdadeira plataforma de observação, de onde se tem vistas deslumbrantes, tanto do antigo quanto do novo Dubai. Mas o que é ainda mais impressionante, a estrutura pesa cerca de 30 mil toneladas e para sua construção foram utilizadas misturas de concreto especiais que garantem estabilidade em condições de calor que podem atingir 50 graus Celsius. Quando você sobe, pode ver abaixo de si um enorme parque do tamanho de 12 campos de futebol, o Golden Park. Mas ainda não é tudo. Dentro da moldura, há um museu e exposições que mergulham você no futuro de Dubai, onde tecnologia e ecologia coexistem em harmonia. Imagine instalações interativas que mostram como a cidade será daqui a 20 anos. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Um piso de vidro transparente pelo qual você pode caminhar cria a sensação de estar pairando sobre a terra a uma altura de 130 metros. Isso não é para os fracos de coração, mas exatamente esses sentimentos atraem milhões de turistas. Sabe quantas pessoas já visitaram essa mega estrutura? Mais de 2 milhões de pessoas no primeiro ano. O interior do hotel inclui ouro, mármore e cristais, conferindo-lhe um toque de luxo que é impossível esquecer. O Burj Al Arab não é apenas um hotel, é uma verdadeira excursão ao mundo do luxo e da tecnologia. Imagine que a cachoeira que você está vendo não é apenas uma bela paisagem, mas uma gigantesca estrutura que produz mais energia elétrica do que todas as 13 usinas nucleares da Ucrânia juntas. Esta é a usina de Itaipu, uma barragem com 180 metros de altura e 8 quilômetros de comprimento, semelhante a uma cidade inteira construída de concreto e aço. A cada segundo, essa máquina deixa passar até 6.000 metros cúbicos de água. Você sabe quanto isso é? É equivalente ao volume de uma piscina olímpica cheia em uma única segundo.
E não são apenas números para um relatório. Graças à usina de Itaipu, mais da metade da energia elétrica do Paraguai e cerca de 30% da energia elétrica do Brasil são fornecidas exatamente por essa barragem. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A usina de Itaipu foi construída utilizando mais de 177 mil toneladas de aço, o suficiente para construir 27 Torres Eiffel. Para entender a escala, é preciso entender que a barragem não apenas retém a água, ela controla todo um ecossistema, alterando o curso do Rio Paraná e influenciando a fauna local. E agora, imagine que durante a construção, que durou quase 20 anos, foi criada uma verdadeira exército de trabalhadores com cerca de 40 mil pessoas. Todos os dias eles lutavam contra a natureza para concluir esse projeto monumental. Interessante, quais tecnologias foram utilizadas para tal construção colossal? E o que é mais impressionante? A quantidade de energia elétrica produzida pela usina de Itaipu é suficiente para fornecer energia para 30 milhões de residências. Alguns pesquisadores afirmam que a muralha é visível do espaço, tornando-a uma das poucas construções que podem se vangloriar dessa característica única. O Maglev de Xangai não é apenas um trem, mas uma verdadeira maravilha da engenharia. Ele se move a uma velocidade de até 400 km por hora, tornando-se o mais rápido do mundo. Imagine, ele percorre uma distância de 32 quilômetros entre o aeroporto e o centro da cidade em apenas 8 minutos. O segredo dessa velocidade incrível está na levitação magnética. O trem não toca nos trilhos, mas flutua sobre eles graças a potentes eletromagnetos. Isso não só reduz a fricção, mas também torna a viagem extremamente suave. Sabia que, graças a isso, o maglev pode atingir uma velocidade 3 vezes maior que a de um trem comum? Mas isso não é tudo. A linha do maglev foi construída em apenas 4 anos e seu projeto levou menos de 2. Engenheiros usaram as tecnologias mais avançadas para criar um sistema seguro e eficiente, capaz de suportar fortes ventos e terremotos. Na verdade, foi projetada para funcionar sem problemas, mesmo em terremotos de até 6 graus na escala de Richter. Diante de você, não está apenas um meio de transporte, mas um símbolo de progresso e tecnologia. Dentro do trem, os passageiros encontram não apenas conforto, mas também sistemas modernos de navegação que mostram a velocidade atual e o tempo de viagem. E o mais impressionante, cada trem pode transportar até 350 passageiros de uma vez, o que alivia significativamente as vias urbanas. Atualmente, o maglev de Xangai é apenas o começo. Mas ainda não é tudo. No complexo, há um dos maiores cassinos do mundo, com mais de 2.000 máquinas de caça-níqueis e mais de 150 mesas de jogo. A em Dubai não é apenas uma roda gigante, é uma verdadeira sensação arquitetônica, com uma altura de 280 metros. Imagine só, no topo desse gigante, você pode ver até 11 quilômetros de distância, o que é equivalente a quase 3.000 campos de futebol. A construção dessa maravilha levou mais de 3 anos e exigiu cerca de 7.000 toneladas de aço, o mesmo peso que 1.000 carros. Mas o mais impressionante é o sistema de iluminação.
À noite, o Ain Dubai se transforma em um gigantesco farol que pode mudar de cores e criar espetáculos de luz únicos, encantando os espectadores. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? A roda pode girar a uma velocidade de 1 metro por segundo, permitindo que você aprecie as vistas sem pressa. Dentro das cabines, há sistemas especiais que permitem tirar fotos, como se você estivesse no topo do mundo. Mas isso ainda não é tudo. A uma altura significativa, há plataformas de observação onde você pode descansar e apreciar bebidas, admirando os panoramas da cidade. O Ain Dubai pode acomodar até 1.400 pessoas ao mesmo tempo, tornando-se um dos locais mais visitados em Dubai. E a detalhe mais impressionante: cada cabine está equipada com janelas panorâmicas, permitindo que você veja não apenas a cidade, mas também as vastas extensões do Golfo Pérsico. E mais um fato que vai surpreender você. No centro da ponte, há uma área especial para descanso, onde os motoristas podem parar e apreciar a vista do lago. Imagine, 138 metros de altura, e isso não é apenas um prédio, mas um símbolo de Nova York. Quando foi construído, tornou-se o edifício mais alto do mundo, mantendo esse título por 41 anos. Mas isso ainda não é tudo. Na sua construção foram utilizados cerca de 13.000 toneladas de aço, o que corresponde ao peso de mais de 125 elefantes africanos. Cada andar foi projetado para suportar fortes ventos, tornando o prédio extremamente resistente. Você sabia que na sua construção participaram mais de 300 trabalhadores, muitos dos quais trabalhavam na altura, sentados em vigas? As medidas de segurança eram mínimas, criando cenas impressionantes quando os trabalhadores almoçavam nas gruas, olhando para baixo para a cidade. E aqui vai um fato interessante. O prédio tem 122 andares e cada um deles tem uma planta única. Mas espere, o mais incrível: na plataforma de observação, no 80º andar, em um dia claro, é possível ver até 150 quilômetros cobrindo não apenas Manhattan, mas também outros estados. Esse prédio não é apenas uma obra arquitetônica, é uma verdadeira máquina do tempo, lembrando como as pessoas buscavam novas alturas, literalmente e figurativamente. E o mais incrível de tudo: dentro da Burj Khalifa, há mais de 1.400 apartamentos e 97 andares de escritórios que acomodam cerca de 18.000 pessoas. E isso é apenas o começo. O Mio Viaduto não é apenas uma ponte, é uma verdadeira maravilha da engenharia, com uma altura de 240 metros, tornando-se o maior viaduto do mundo. Para entender a escala, imagine um prédio que ultrapassa a altura de um edifício de 18 andares. Interessante é que o comprimento do viaduto é de 1,4 km. Sua estrutura inclui pilares de 80 metros e cabos que são esticados com uma precisão incrível. Mas isso não é tudo. Para sua construção, foram utilizados mais de 30.000 toneladas de aço, o suficiente para construir 377 ônibus modernos.
Sabe o que acontece quando o vento sopra sobre um gigante assim? A uma velocidade superior a 35 metros por segundo, o viaduto começa a balançar, como se estivesse dançando ao ritmo da tempestade. Mas, graças à sua engenhosa construção, isso não compromete sua estabilidade. Agora imagine que em 2004, no momento de sua inauguração, o viaduto se tornou não apenas uma via de transporte, mas também uma atração turística. Anualmente, mais de 88 mil pessoas o visitam para apreciar as vistas deslumbrantes da Vale do Term. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Esse viaduto foi construído em apenas 3 anos.